Em agosto também teremos deflação. Alexandre, deflação artificial, né? A gente pode registrar, eu não chamo de deflação, na verdade é uma variação negativa. Deflação teria que ser uma coisa geral e persistente, ou seja, se não todos, a maior parte dos preços caindo e persistente, não era para ser um mês ou dois, uma coisa que se observasse ao longo de vários meses, isso seria uma deflação de verdade. Talvez até em agosto tenha uma pequena variação negativa ou alguma coisa perto de zero, porque a gente teve novas quedas de preço de combustível, gasolina tem um peso aí de quase 5% no IPCA, então é um peso grande, isso daí acaba contribuindo para puxar o índice para baixo. Mas é um fenômeno, primeiro, temporário, né, e pontual. Temporário porque é uma coisa que vai durar poucos meses e pontual porque ela se refere a uma quantidade relativamente pequena de produtos. Então, quando a gente olha, por exemplo, tem um indicador que eu acompanho muito, chama-se índice de difusão. Basicamente é olhar dentro dos 370 produtos do IPCA, quantos deles subiram. E a gente está ali subindo 65%, 70% daqueles produtos todo mês. Então, mostra que o fenômeno é disseminado. E um outro indicador que eu olho, eu falo, bom, o que está subindo tudo que não é gasolina, que não é energia elétrica e também que não é alimentos, não é só o que está caindo, mas é o que está subindo também. Então, quando você olha tudo que não é isso, no mês passado subiu 0,65, que é parecido com o que vinha nos outros meses. Então, quer dizer o seguinte, a inflação está ali, está rodando. Ela pode flutuar por conta de uma queda de preço de gasolina aqui, um aumento do leite acolá, mas a inflação basal da economia está rodando na casa de 10% ao ano. Período suficientemente longo para controlar a inflação, que foi citado na ata do Copom hoje. Significa taxa de juros em patamar alto por quanto tempo? Olha, a conta que o Banco Central faz é que ele manteria o juro inalterado em 13,75 até setembro do ano que vem. É o que está na pesquisa Focus, é essa a base para as projeções de inflação do Banco Central. Então, em tese, ele teria que manter isso por praticamente um ano, não para entregar a inflação na meta no que vem, porque o próprio Banco Central diz, mesmo sob essas condições, o Banco Central projeta a inflação um pouco acima de 4,5% no ano que vem, o mercado é mais cético, está em torno de 5,5%. Né? Ele está falando, não, na verdade agora eu estou olhando para o primeiro trimestre de 2024, que aí a coisa vai estar um pouco melhor. É meio gol de mão nessa história, né? Porque a regra não era exatamente essa, mas enfim, ele que vai decidir, então melhor prestar atenção no que fala quem decide. Rapidinho, Alexandre, abandonar o teto de gastos e adotar uma meta balizada pela dívida pública, como pretende o Ministério da Economia, é uma boa ideia para controlar as contas públicas? Olha, tem 300 boas ideias para controlar as contas públicas, Ana. A gente pode pensar o teto de gasto, a lei de responsabilidade, a regra de ouro, agora vem, não, a gente vai fazer uma meta para a dívida pública. As ideias são ótimas. O problema é o seguinte, na hora que tem um menor conflito entre o desejo político-eleitoral de um governo e a regra espirra. Então, a gente tinha um teto de gastos, que a gente acabou com o teto de gastos. Não, ainda está... Não, a gente acabou no ano passado, acabou esse ano. Tinha uma regra de superávit primário. O que fez a Dilma? Ela pedalou. O que aconteceu com a lei de juros? Não aconteceu nada. Então, essa história de que a gente vai colocar uma lei e essa lei vai mudar o comportamento do governo brasileiro é uma ilusão. Então, eu não acredito mais nesse tipo de coisa. Você pode pode ter a ideia mais brilhante. Na hora que entrar em conflito com a necessidade de gastar, porque tem uma eleição para ganhar, a Dilma fez o diabo em 2014, o Bolsonaro está fazendo o diabo em 2022. É exatamente a mesma coisa.